Você já teve a sensação de que perdeu a vontade de viver? Não é apenas um cansaço físico, é algo mais profundo. Como se a vida estivesse acontecendo, mas você não estivesse realmente presente. Como se faltasse algo, mas você não sabe exatamente o quê. Coisas que antes faziam sentido, hoje parecem vazias. Momentos que antes eram importantes, hoje passam sem significado. E talvez o mais difícil seja isso. Você continua seguindo, mas por dentro está cansado, desconectado, sem direção. E se você está se sentindo assim, preste atenção nisso. Talvez o problema não seja a falta de força, talvez seja a falta de conexão com Deus. Porque quando o coração se afasta da fonte, ele começa a se esvaziar. E hoje, você vai entender como recuperar isso. Não apenas a vontade de viver, mas o verdadeiro sentido de viver. Esse processo não acontece de repente. Ele é silencioso, gradual. Você começa perdendo o interesse pelas coisas. Pequenos prazeres deixam de fazer efeito. Aquilo que te motivava já não te move mais. Depois vem o cansaço, não só no corpo, mas na mente, no coração. Como se tudo exigisse mais esforço do que deveria. E existe um sinal que muita gente ignora: a distância de Deus. Você já não ora como antes, já não busca como antes, já não sente aquela conexão. E isso vai criando um vazio, porque fomos criados para viver conectados com Ele. E quando essa conexão enfraquece, tudo ao redor também começa a perder o sentido. Esse vazio que você sente não é apenas emocional, é espiritual. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Isso significa que existe algo em você que nada neste mundo consegue preencher completamente. Você pode ter conquistas, pode ter pessoas, pode ter momentos bons, mas ainda assim, sentir que falta algo. E esse algo não é uma coisa, é presença. A presença de Deus. Sem essa presença, a vida perde direção. E quando não há direção, até os caminhos mais fáceis se tornam pesados. Mas entender isso é o começo da mudança. Muitas vezes, esse afastamento acontece sem perceber. A rotina toma espaço, as preocupações aumentam, o tempo passa e Deus deixa de ser prioridade. Também existem as frustrações, momentos em que você orou, esperou, acreditou e parecia que nada aconteceu. E isso pode ter gerado decepção, pode ter feito você se afastar. Mas aqui está algo importante. Deus não se afastou de você. Ele nunca deixou de estar presente. Talvez você tenha se afastado dele. E mesmo assim, ele continua ali, esperando, chamando, pronto para te receber de volta. Essa fase que você está vivendo pode parecer apenas dor, mas ela também pode ser um chamado de Deus para você parar, para refletir, para voltar. Na Bíblia, vemos várias histórias assim. Pessoas que se perderam, que se afastaram, que passaram por momentos de vazio. Mas foi exatamente nesses momentos que algo mudou. Porque foi ali, no meio da dor, que elas voltaram para Deus. E quando voltaram, tudo começou a fazer sentido novamente. Talvez essa fase não seja o fim. Talvez seja o começo. O verdadeiro sentido da vida não está nas coisas, não está nas conquistas,
não está nas pessoas, está em Deus. Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Isso não é apenas uma frase, é direção. Sem Ele, sempre vai faltar algo. Mas com Ele, mesmo nos dias difíceis, existe paz, existe propósito, existe esperança. E quando você começa a se reconectar, algo muda dentro de você. A vontade começa a voltar. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque agora você sabe para onde está indo. E tudo começa com um passo simples: voltar para Deus. Não precisa ser perfeito, não precisa ser elaborado, só precisa ser sincero. Comece falando com Ele, mesmo que seja com poucas palavras. Comece buscando, mesmo que seja aos poucos. Porque Deus não está distante, Ele está perto. E quando você se aproxima, Ele responde. E aos poucos, aquilo que parecia vazio começa a ser preenchido. Aquilo que parecia perdido começa a ser restaurado. De dentro para fora. Se você chegou até aqui, talvez isso não seja coincidência. Talvez seja Deus te chamando. Não para mudar tudo de uma vez, mas para começar. Se esse vídeo falou com você, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E antes de sair, faz algo simples. Fala com Deus, agora, mesmo que em silêncio. Porque às vezes, o que você está buscando lá fora só pode ser encontrado dentro, na presença dele. E essa presença nunca te abandonou.